Pessoal, nós vamos dar início a uma aula de física sobre o tema calor e temperatura. O que eu pretendo fazer com vocês hoje seria resgatar alguns conceitos que a gente já estudou sobre esse tema e também apresentar alguns conceitos novos que a gente não chegou a trabalhar em sala de aula antes desse período de pandemia. O primeiro ponto importante para a gente recordar aqui seria em relação aos termos calor e temperatura. O que a gente precisa lembrar? Do ponto de vista científico, a gente está falando de coisas diferentes. Calor não é a mesma coisa que temperatura. Nesse caso, é importante que a gente reflita sobre o significado físico de cada um deles. Começando aqui pela temperatura. Vamos lembrar que para entender o conceito de temperatura, a gente faz uso do chamado modelo cinético molecular. Lembram disso? O que vai dizer esse modelo, essa teoria, a respeito da temperatura? A temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. E aí o seguinte, se você tem uma agitação mais intensa dessas partículas, a temperatura ela é mais elevada. Porém, se a agitação é menos intensa, você tem ali uma temperatura mais baixa. E lembrar que essa questão da agitação das partículas, ela vai justamente ter uma configuração um pouco diferente dependendo do estado físico da matéria. No caso das temperaturas mais baixas, eu tenho lá a substância no estado sólido, o material no estado sólido. O que a gente observa em relação à estrutura, à configuração da distribuição dessas partículas? As partículas elas estão muito mais próximas uma das outras, uma vez que elas não se encontram muito agitadas. Então, essa aproximação ela se torna possível. A intensidade da força que mantém essas partículas unidas ela é muito maior. Quando você tem a mudança para o estado líquido, é necessário aumentar a temperatura, e aí você vai observar que as moléculas precisam estar um pouco mais distantes, porque a agitação delas vai se intensificar, vai aumentar. Essas moléculas, elas ainda continuam interagindo, né? Essas partículas vão ter ali uma energia que vai garantir essa interação entre elas, porém, essa energia que mantém as partículas unidas ou próximas uma das outras, ela não é mais tão intensa como acontecia no estado sólido. Se você tem essa transição do estado líquido para o estado gasoso, você observa que a agitação molecular, ou a agitação das partículas, ela é muito mais intensa, de tal maneira que praticamente é nula a energia de ligação entre as partículas ali, entre as moléculas dessa substância. Por outro lado, essa agitação é muito intensa, e as moléculas, por estarem mais agitadas, elas precisam desse distanciamento. E aí lembrar da questão do volume e do formato desses materiais em cada um dos estados físicos. No estado sólido, tanto o volume quanto a forma do material ela é bem definida. No estado líquido, o volume é muito bem definido, porém a forma depende do recipiente no qual o material se encontra, enquanto que no estado gasoso, você tem lá o gás ou o vapor sem formato e nem volume definidos. As partículas que estão ali, né, as moléculas, elas tendem a ocupar aquele espaço disponível no recipiente em que o material se encontra. Lembrando também que a gente tem um quarto estado da matéria, no caso, onde essa agitação é muito mais intensa, né? Em que você tem o gás ionizado, ou seja, o plasma. Ok? Bom, em relação ao calor. O calor
do ponto de vista físico, significa energia térmica que se transfere de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre esses corpos. E aí é importante destacar o seguinte, olha, espontaneamente, aquele corpo mais quente, ou seja, tem maior temperatura, ele transfere energia térmica para o corpo mais frio, para o corpo de menor temperatura. E é importante destacar esse fato. Calor não é energia armazenada, mas energia em trânsito, ou seja, eu só posso chamar de calor a energia térmica nesse momento em que ela sai de um corpo e vai para outro, nesse momento de transferência, ok? A partir do momento que essa energia térmica ela passa a fazer parte de um determinado corpo, ela é armazenada ali, já não faz mais sentido, já não seria correto você chamar essa energia de calor. Só é calor durante o momento da transferência. Esse é outro ponto importante. E lembrar que o calor ele se manifesta, ou seja, a transferência de energia térmica entre dois ou mais corpos, ela só acontece enquanto esses corpos não atingiram o equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? O mesmo valor de temperatura. A partir do momento em que as temperaturas se igualam, o calor cessa, ou seja, não há mais transferência de energia térmica de um corpo para outro. Agora, voltando para a questão da temperatura, as medidas de temperatura. Existem 3 escalas principais que a gente discutiu: escala Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin. Só retomando, a escala Celsius é a escala utilizada no nosso país. Ela admite valores tanto positivos como negativos, mas existe um limite mínimo para esse valor de temperatura negativa. Valor máximo, supostamente não existe. Enquanto você consegue fornecer calor para um determinado corpo, ele vai sempre aumentando de temperatura. A escala Fahrenheit, ela é uma escala muito utilizada nos países de língua inglesa. Ela também admite valor de temperatura negativo, mas assim como a escala Celsius, há um limite inferior para isso. Da mesma forma, limite superior não há. E aí lembrar de um detalhe importante em relação às escalas Celsius e à escala Fahrenheit é que essas 2 escalas elas foram construídas a partir da escolha de valores arbitrários para a temperatura. Então, no seu desenvolvimento, não houve uma preocupação, digamos assim, de utilizar valor com base em experimentos físicos, por exemplo, para atribuir a temperatura de um determinado material. Os valores foram escolhidos de forma arbitrária. Já a escala Kelvin, não. A escala Kelvin ela é resultado de uma pesquisa muito intensa com base no estudo experimental de gases. E essa escala, ela é conhecida como escala absoluta, ela não admite valor negativo de temperatura. Então, a escala Kelvin ela vai definir para a gente qual seria a temperatura mínima possível para um corpo, para um material. E ela faz essa análise, digamos assim, com base justamente nessa ideia do modelo cinético molecular, ou seja, uma vez que a temperatura ela é uma medida do grau de agitação das moléculas, das partículas que constituem um corpo, o zero para a temperatura faz mais sentido quando você pensa que não há agitação nenhuma. Então, essa seria a temperatura mínima possível para um corpo, para uma substância. A gente já falou sobre isso. Esse valor zero absoluto, né, que seria o 0 Kelvin, ele é um valor teórico. Na prática, até hoje,
nunca foi possível medir uma temperatura correspondente ao zero absoluto. Em nenhuma situação isso foi verificado. O que se verificou em alguns experimentos realizados em laboratório foram valores bem próximos do zero absoluto. Mas o zero absoluto em si ele ainda não foi atingido. Tá? E é justamente o zero absoluto que vai determinar qual é o limite inferior para as escalas Celsius e Fahrenheit. Basta a gente utilizar aquela equação que relaciona as três temperaturas. Né? No caso, as três formas de se medir temperatura. Essa equação a gente já discutiu também em sala de aula e chegamos a fazer alguns exemplos mostrando essas transformações. Agora, um ponto importante que eu não cheguei a discutir com vocês diz respeito àquelas situações em que você está interessado em relacionar variação de temperatura, mudança de temperatura considerando as três escalas. Nesse caso, a equação ela muda um pouquinho. Então, observem que os denominadores da equação são os mesmos, né? Eles não mudam de uma equação para outra, porém, esses termos que aparecem aqui, tanto na escala Fahrenheit como na escala Kelvin, eles acabam desaparecendo, né? Falando de forma um pouco grosseira, mas eles não estão presentes nessa segunda equação. Porque uma vez que você fala em variação de temperatura, esse termo aqui, ele é eliminado quando você faz a diferença entre as temperaturas, tá? Então a equação ela fica um pouco mais simples para você trabalhar. Bom, eu gostaria de fazer esse exemplo com vocês. Nesse exemplo, a gente vai analisar a seguinte situação. A máxima temperatura registrada na Terra foi de 58 graus Celsius e a menor de menos 89 graus Celsius. Eu tirei essa informação lá do nosso livro didático. No item A, qual é o valor máximo de temperatura registrado no nosso planeta em graus Fahrenheit? No item B, considerando os dois valores anteriormente citados, qual é o máximo valor atribuído à variação da temperatura ambiente na Terra? E aqui eu destaco que, obviamente, que esses dois registros eles foram feitos em épocas diferentes e também em locais diferentes. Começando então pelo item A, eu vou registrar aqui as informações que são importantes para a resolução do exercício. Perceba que o que a gente está interessado nesse caso é o máximo valor de temperatura registrado. Qual é esse máximo valor? Eu tenho lá uma temperatura de 58 graus Celsius. Portanto, é uma temperatura medida na escala Celsius. Eu quero saber aqui qual é o valor correspondente na escala Fahrenheit. Bom, da nossa equação, o que interessa para a gente? Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Aqui, aquela parte da temperatura em Kelvin não me interessa. Eu não vou precisar dela. Vou substituir os valores. Temperatura na escala Celsius, eu sei que ela é igual a 58. Então, 58 sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Como 58 não é múltiplo de 5, eu acho que nesse caso não convém fazer a divisão. Quem preferir dividir, ótimo. Mas eu vou fazer a multiplicação de meios e extremos. Tomando cuidado aqui o seguinte, olha. O valor 5, ele multiplica todo o termo lá em cima do denominador. Então, é 5 vezes Tf menos 32 é igual a 58 vezes 9. Correto?
Vou desenvolver a multiplicação, considerando a propriedade distributiva da multiplicação, 5 vezes TF, 5TF, menos 5 vezes 32, que é 160. Isso é igual a 58 vezes 9. 9 vezes 8, 72, vão 7, certo? 9 vezes 5, 45. 45 mais 7, 52. Dando continuidade à resolução dessa equação, a gente observa o seguinte, olha só. 5TF é igual a 522 mais 160, nós temos um total de 682. Finalmente, eu vou considerar 682 sobre 5. Isso equivale a uma temperatura em graus Fahrenheit. Vou fazer aqui a divisão. 6 por 5 dá 1. 18 por 5 dá 3. E sobra 3. 32 por 5 dá 6. Vou ter que abaixar um zero lá, uma vírgula. E aí 20 por 5 dá 4. 136,4 graus Fahrenheit seria, portanto, o valor da temperatura máxima já registrada no planeta. No caso da letra B. Quanto vai ser essa variação de temperatura? Eu tenho dois valores. Eu vou colocar a temperatura mais baixa como sendo a inicial, menos 89 graus Celsius. Ok? E a temperatura mais elevada como sendo a temperatura final. No caso, 58 graus Celsius. Quanto vai ser a variação de temperatura aqui? Qual é o valor de ΔT? Considerando que eu tenho que pegar a temperatura final menos a inicial, corrigir aqui, T menos T0, a gente tem nesse caso que ΔT é igual a 58 menos 89. E aí, lembrando da regrinha de sinal aqui, eu tenho uma soma de 58 mais 89. Ou seja, quando eu somo as unidades, 8 mais 9, 17, vai 1. 6 mais 8, 14, 147. Percebam que a variação sofrida na temperatura, se eu considero esses dois valores, é de 147 graus Celsius. Bom, esse valor, ΔT, medido em graus Celsius, igual a 147 graus, equivale a quanto na escala Fahrenheit? Aqui está o ponto importante. Olha, eu estou interessado em mudança de temperatura novamente, variação de temperatura. Então, na hora de usar a relação, eu vou usar aquela relação mais simples. Variação da temperatura em graus Celsius está para 5, assim como a variação da temperatura em graus Fahrenheit está para 9. Ok? No caso aqui, o valor de TC, 147, na verdade, ΔTC, ok? 147 sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Vou continuar aqui em cima. Se eu quero isolar o valor de ΔT, no caso na escala Fahrenheit, o
que eu vou fazer? Eu posso escrever 147 sobre 5. Percebam que aqui eu tenho uma divisão por 9. Então, agora eu vou multiplicar por 9. Ok? Variação da temperatura na escala Fahrenheit. Aqui vai ficar 9 vezes 7, 63, vão 6. 9 vezes 4, 36, mais 6, 42, vão 4. 9 vezes 1 mais 4, eu tenho aqui 13, ou seja, 1.323 dividido por 5. Né? Agora aqui é só fazer a divisão. ΔT na escala Fahrenheit é igual. Aqui eu tenho 13 por 5, que dá 2. Então sobra 3. 32 por 5 dá 6, ia sobrar 2. 23 por 5 dá 4, sobra 3. Então, vírgula 6. Variação da temperatura na escala Fahrenheit. Eu vou escrever aqui embaixo, ou melhor, eu vou colocar no cantinho aqui a resposta, porque meu espaço está curto. 264,6 graus Fahrenheit. Essa é a resposta do item B do nosso exemplo. Tá joia? Dando continuidade à nossa aula, a gente vai agora para essa segunda parte que foi abordada nessa última aula do Centro de Mídias, ocorrida hoje, dia 27 de maio. Uma vez que a gente já entendeu o que é o calor do ponto de vista físico, é importante que a gente pense aqui a respeito da sua propagação. Então, o que a gente precisa compreender agora são os processos de transferência de calor. Basicamente, a gente tem aqui 3 processos para poder analisar: condução térmica, convecção e a irradiação térmica. O que esses 3 processos têm em comum? De forma espontânea, quando você tem lá um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura, ou seja, eles ainda não estão em equilíbrio térmico, a energia térmica que vai ser transferida de um corpo para outro, ela sempre vai ocorrer nesse sentido, do corpo mais quente para o corpo de menor temperatura, para o corpo mais frio. Agora, a forma como isso vai acontecer vai depender de cada situação. O que a gente pode destacar a respeito da condução térmica? Do ponto de vista macroscópico, ou seja, aquilo que eu percebo, né, no mundo macro, aquilo que é grande, seria a necessidade de contato entre os corpos. Então, aqueles corpos que estão envolvidos no processo de transferência de calor, de alguma forma, eles precisam estar em contato. Ok? Do ponto de vista microscópico, quando eu penso nas partículas que constituem o material, a energia térmica ela é transferida de partícula para partícula até que todo o material ele sofra variação de temperatura. Um outro ponto importante para a gente destacar aqui: a condução térmica ela vai acontecer principalmente nos sólidos. No caso dos líquidos e dos gases, ela ocorre de uma forma não muito intensa, de tal maneira que a variação de temperatura por condução térmica ela é mínima nos gases e nos líquidos. Ela vai ocorrer principalmente quando eu tenho material ali no estado sólido. Aqui eu já me antecipei um pouco, mas um outro ponto importante seria considerar quais os fatores que vão determinar a condução térmica.
O principal deles, no primeiro momento, para a gente pensar aqui, é o tipo de material. O tipo de material ele vai determinar se eu tenho ali um condutor térmico ou um isolante térmico. Mas outras características também serão importantes. Por exemplo, a área de contato entre os materiais que vão trocar calor por condução, a diferença de temperatura entre esses corpos. No caso da área de contato, quanto maior é essa área, mais fácil será a condução térmica. O mesmo vai acontecer em relação à diferença de temperatura. Quando a temperatura dos corpos que vão trocar calor, existe uma diferença muito grande entre os valores, essa troca de calor ela vai ser muito mais fácil. Ela vai ocorrer de forma mais rápida. Agora, por outro lado, quando você pensa na espessura dos materiais, a gente tem uma situação inversa. Quanto maior é a espessura de um material, mais difícil se torna a troca de calor por condução. Então, por exemplo, isso fica muito claro quando eu imagino uma panela que está sendo aquecida. Se essa panela ela tem uma espessura maior, eu percebo que o fundo ali na parte interior da panela, eu vou levar mais tempo para que ele esteja aquecido da forma como eu preciso. Tá? Se por outro lado eu tenho uma panela um pouco mais fina, eu percebo que é mais rápido esse aquecimento. Tá? Bom, e aqui eu coloquei o exemplo de uma barra de metal. Quando você vai aquecer, obviamente aquele lado da barra que está em contato direto com a fonte de calor, ele vai aumentar de temperatura primeiro. Microscopicamente, eu teria que pensar aqui nas partículas, começando a agitar cada vez mais. E essa agitação ela vai sendo transferida partícula a partícula, né, de uma vizinha para outra, até que, no final do processo, toda a barra ela esteja aquecida. E aqui uma coisa óbvia. Considerando a posição da minha fonte de calor, não tem como uma partícula próxima aqui à mão, por exemplo, se agitar de forma mais intensa, né? Consequentemente aumentar a temperatura dessa parte, antes de que aquele outro lado, em contato direto com a fonte de calor, aqueça primeiro. Tá certo? Bom, a segunda forma de propagação do calor, segundo processo para a gente entender, convecção térmica. A convecção térmica, ela ocorre devido a uma consequência da variação de temperatura de um corpo, que é justamente a dilatação térmica. Então, antes de falar sobre convecção térmica, é importante a gente entender esse fato, né? Essa questão que seria a dilatação dos corpos. Tá? A gente já falou sobre isso também, essa propriedade, ou melhor, esse fenômeno chamado dilatação térmica, ele acontece, ele é fundamental, aliás, para a construção de alguns tipos de termômetros. Né? Os termômetros que a gente costuma utilizar no dia a dia, eles se baseiam na dilatação térmica para que você possa medir a temperatura de um corpo. Então, a dilatação térmica nada mais é do que a variação nas dimensões de um corpo, ou seja, no tamanho de um objeto, por conta da mudança de temperatura. Na maior parte das vezes, a gente não percebe a dilatação térmica acontecendo. Muitas vezes ela é mínima ali, ela não é visível a olho nu. Porém, qualquer mudança de temperatura vai determinar essa dilatação térmica. Em alguns casos, ela acaba sendo desprezível, mas em muitos outros, a gente não pode ignorar.
E aí a gente pode pensar o seguinte, né? Por que a dilatação térmica ela acontece? De novo, aquela ideia da teoria cinético-molecular. Quando eu penso numa temperatura mais elevada, eu tenho que lembrar que as partículas que compõem o material estão mais agitadas. Por conta dessa maior agitação, de novo, é necessário maior espaço entre as partículas. Resultado, o corpo aumenta de tamanho. Quando você fala, né, de maior espaço entre as partículas, a gente está pensando nessa ideia microscópica, e isso traz resultados para a questão macroscópica, né, para esse outro lado macroscópico, que seria justamente você perceber uma mudança no tamanho do corpo. Se eu penso no contrário, né, quando a temperatura ela diminui, uma menor temperatura significa que as moléculas estão menos agitadas. E aí, de forma semelhante, eu tenho, nesse caso, não é necessário um espaço maior entre elas. Elas podem estar mais próximas uma das outras. Por conta disso, como elas vão se aproximar, macroscopicamente, isso vai resultar num aumento do tamanho daquele objeto, ok? Aqui cabe destacar o seguinte, olha, a água, ela é uma exceção para essa questão da dilatação térmica. Entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, se você aumenta a temperatura, o volume da água diminui. Se você faz o contrário, né? Se você resfria a água nessa faixa de temperatura entre 0 e 4, aí sim o volume da água aumenta. E isso a gente consegue observar. É só lembrar que o volume da água, quando ela congela, no caso o gelo, costuma ficar evidente ali, né? Ele é maior do que aquela quantidade de água líquida que a gente colocou. E por isso aquela questão, eu nunca posso colocar, por exemplo, uma garrafa totalmente cheia d'água e tampada lá no congelador. Porque quando a água se transforma em gelo, ela dilata e aí a garrafa acaba estourando, no caso, se ela for de vidro. Tá certo? Bom, agora, a dilatação térmica, ela traz consequências para a densidade do material. Lembrar lá da química aquela definição de densidade. Densidade é a grandeza que vai relacionar a massa e volume. Então, veja bem, na dilatação térmica, o volume do material ele é alterado. Se houve um aumento de temperatura, por exemplo, exceto pela água nessa faixa de temperatura que eu falei agora há pouco, se você aumentou a temperatura, houve a dilatação no sentido de aumentar o volume, isso vai trazer consequências para a densidade, né? Lembra que o volume aqui ele aparece como divisor. Quanto maior o divisor, menor o resultado. Tá? Então, no caso aqui, né, se eu considero essa dilatação positiva, ou seja, um aumento nas dimensões de um corpo, eu vou perceber que a densidade desse corpo vai diminuir. Ok? Do contrário, quando eu tenho lá uma diminuição da temperatura que resulte, nesse caso, numa dilatação térmica negativa, ou seja, na contração daquele material, né, as dimensões vão diminuir, eu vou observar que a densidade aumenta. De novo, a relação entre volume e densidade é uma relação inversa. Quanto maior o valor de um, menor é o valor do outro. Tá? E aqui é importante pensar o seguinte, olha só. Pega o exemplo da mesma substância água no estado sólido e no estado líquido. Quando a água congela, o volume dela diminui, lembra? Dilatação anormal. Como o volume da água
aumenta, né, perdão, ele não vai diminuir, ele vai aumentar, a sua densidade, no caso, essa sim vai diminuir. E aí o que acontece quando você coloca o gelo num copo d'água, por exemplo? O material é o mesmo, né? Se a gente considera a água enquanto substância, eu tenho água no estado sólido, gelo, que é menos denso que a água no estado líquido, né? E por conta disso, o que vai acontecer com o gelo imerso ali na água? Ele não vai afundar, ele vai flutuar, porque ele tem uma densidade menor. Por que eu estou falando isso? No caso da convecção térmica, existe essa dependência com a dilatação térmica para esse processo de troca de calor ocorrer. O que é importante destacar aqui? Primeiro, enquanto a condução térmica ela é a principal forma de transferência de calor verificada nos sólidos, a gente vai perceber que só é possível acontecer convecção térmica no caso dos líquidos e dos gases, ok? Bom, antes de explicar o porquê disso, é importante entender o seguinte: a convecção térmica ela só se estabelece quando você tem uma situação em que a substância, ou no estado líquido ou no estado gasoso, ela sofre um aquecimento de tal maneira que a parte de baixo do material aumenta de temperatura antes da parte de cima. Pega, por exemplo, a questão de uma chaleira com água sendo aquecida. Inicialmente, você tem calor sendo trocado, né, por condução. A fonte de calor, no caso, ela transfere energia térmica para o fundo da chaleira a partir da condução térmica. De forma semelhante, também por condução térmica, o fundo da chaleira transfere calor para aquela quantidade de água em contato direto com o fundo do recipiente. Agora, uma vez que esse recipiente, né, ou melhor, uma vez que essa quantidade de água próxima ao fundo do recipiente, ela se aquece primeiro, ela vai sofrer, por conta desse aquecimento, o fenômeno da dilatação térmica, e com isso, a sua densidade ela vai diminuir, por conta do que a gente falou agora há pouco. Uma vez que a densidade dessa quantidade de água na parte de baixo, ela diminui, a tendência dessa água é se deslocar para cima. Quando ela se desloca para cima, ela dá espaço, ela dá lugar para que aquela porção de água mais fria, que antes se encontrava na parte superior, né, na parte de cima, ela, sendo mais densa, ela vai se deslocar para baixo, ocupando aquele espaço que antes era de água quente. E aí o que vai acontecer? Você tem a formação de um ciclo. A água que desceu, ela vai ser aquecida, vai aumentar de temperatura por dilatação térmica, diminuir de densidade, desloca novamente para cima. E aí aquela água que estava lá em cima, uma vez que ela se afastou da fonte de calor, ela diminui de temperatura, ela se torna mais densa, volta a descer. Então você tem a formação desse ciclo, que seria, no caso que a gente chama de corrente de convecção, onde a água tem esse movimento, né, de água quente subindo, água fria descendo, até que toda aquela quantidade de água ela entre em equilíbrio térmico, ou seja, ela atinge o mesmo valor de temperatura. Tá? Por que isso só é possível para líquidos e para gases? Porque o sólido ele tem uma estrutura bem definida ali. Então, esse movimento, né, do material não tem como acontecer. Não dá para pegar, por exemplo, essa barra metálica, colocar ela aqui na vertical, aquecer a parte de baixo e esperar que aquela parte aquecida se desloque para cima. A estrutura do material, enquanto sólido, não permite isso. Tá? E por último, a gente tem a irradiação térmica. Mas antes de falar da irradiação térmica,
eu queria chamar a atenção de vocês em relação a essa característica da condução e da convecção. Esses dois processos de troca de calor só é possível quando você tem meio material envolvido, né? Então, por exemplo, o fogo em contato direto aqui com a sua barra de metal, a água e o fundo da chaleira, enfim. A irradiação térmica, ela tem uma diferença básica em relação à condução e à convecção, porque ela não tem necessidade de meio material para que a troca de calor ocorra, para que a troca de calor aconteça. Então, ela vai acontecer mesmo no vácuo. Se eu pego, por exemplo, o calor que chega até o nosso planeta, tendo como fonte o Sol, entre o Sol e o nosso planeta, além dos outros corpos celestes ali, considerando toda aquela dimensão envolvida, lembrar da existência do vácuo. E mesmo assim, é possível o calor chegar até aqui pelo fato de que a energia é transferida por radiação eletromagnética, no caso, o infravermelho. E aí, nesse caso também é fundamental que a fonte de calor ela esteja numa temperatura extremamente elevada para que aquela quantidade de energia transferida por infravermelho ela seja suficiente para aquecer alguma coisa. Todo objeto emite essa irradiação. Porém, de forma significativa, para ser capaz de causar uma variação de temperatura naquele corpo que recebe essa radiação, é importante que a fonte de calor ela esteja realmente numa temperatura bastante intensa. Eu falei aqui do Sol, mas a gente poderia pensar no fogo, por exemplo, ou algo similar. Tá? E outro ponto importante, quando eu tenho aquele corpo que recebeu calor por radiação, o quanto esse corpo vai aquecer, muitas vezes depende também das suas características, porque vai depender do quanto ele absorve dessa radiação ou o quanto ele também reflete, porque isso também acontece. No dia a dia, o que a gente observa? Se eu tenho, por exemplo, uma superfície mais clara, ela reflete mais a energia por radiação. A radiação que está sendo recebida ali, a tendência é que seja mais refletida do que absorvida, no caso dos corpos mais claros. Enquanto que os corpos mais escuros, eles absorvem mais do que refletem. Então, por isso essa diferença em relação ao aquecimento. Tá joia? Aqui eu coloquei a situação em que você vai aquecer as suas mãos aproximando de uma fogueira. Então, só de aproximar a gente sente aquele calor intenso por conta das ondas de calor, no caso, a radiação eletromagnética, que aqui seria o infravermelho. Tá certo? Para essa semana, eu gostaria que vocês resolvessem para mim esses 3 exercícios que serão corrigidos na próxima aula. Então, os 2 primeiros exercícios aqui, eu abordo essa questão da conversão de escalas termométricas. Aqui no terceiro, eu peço mais alguns exemplos do dia a dia em relação às formas de propagação do calor. E indico também alguns exercícios do livro, no caso, página 16 e 17, que seria interessante que vocês fizessem. Na próxima aula eu vou começar com a correção desses exercícios que eu listei aqui. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, seja em relação às explicações que foram dadas ao longo da aula, ou mesmo em relação aos exercícios. Ok? Até mais, pessoal. Bom estudo para vocês.